O presidente interino, o Osmar Stabile, chegou, rapaziada. E ele explicou sobre várias situações, né? Fez uma análise da gestão. Me parece um cara que está preocupado em resolver a situação do clube. Um clube que está vivendo toda essa turbulência política, administrativa, financeira. Ele é o primeiro vice, né, do Augusto Melo, mas já tinha alegado que não participava da gestão e tá lá para apagar um incêndio, né? O cara foi chamado e ele, obviamente, como um bom corintiano e presente na vida política do clube, foi lá e começou a pagar conta, disse, a gente não tem, um pouco mais realista até, a situação é complicada, tem uma dívida do Profut que eu preciso pagar até sexta-feira, tem os salários aqui que eu preciso, as premiações que eu preciso botar em dia e tudo mais, o Corinthians está numa situação delicada. Achei até muito mais transparente e pé no chão do que o próprio Augusto, né, que chegava dizendo, o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, e a gente sabia que a realidade era um pouco diferente. Agora, o que me impressionou nessa entrevista coletiva é que ele se colocou politicamente. Eu não via isso do Stabile até então. Ele simplesmente chegou e disse, eu quero ser presidente do clube. Se o Conselho Deliberativo quiser, continuarei aqui. Por quê? Porque dia 9 de agosto, vocês sabem, tem a Assembleia para que o Augusto retorne ou não. Confirmado o impeachment, se ele tiver o apoio do Conselho, ele permanece como presidente até a realização de uma nova eleição. E ele me pareceu empenhado em fazer isso. Falou a todo instante que é um primeiro vice, né? Ou seja, o que ele ia fazer? Ia virar as costas para o Corinthians, por conta de declarações do Augusto, né, e tudo mais. E ele foi um cara escolhido pelo Augusto. Então, assim, mas ele não participou da gestão. Falou o tempo inteiro que você não faz nada sozinho, dando a entender que o Augusto centralizou muito, ficou muito nele, né? E ele tinha 2 vice-presidentes que não participavam da gestão, e que ele entende que ele precisa continuar o trabalho, que não deixaram ele fazer isso, que ele queria ter participado e ele não conseguiu, que tem muita coisa para ser feita, que ele iniciou um processo, que o Corinthians não precisa virar SAF, que tem recebíveis, mas precisa organizar, que você não pode fazer planejamento sem recurso, que o fluxo de caixa estava comprometido em maio, junho, julho. Por quê? Porque você, quando recebe valores antecipados, né, da Liga Forte do futebol, por exemplo, né, você recebe lá um montante em janeiro e a outra em dezembro. E no meio do ano você faz o quê? Como é que você vive? Então você tem que se planejar para isso. Me pareceu um cara bem realista e coerente, né, com as coisas que ele vem fazendo no clube e tal. E ele se colocou. Se colocou, inclusive, como uma figura para ser presidente do Corinthians, para continuar presidente. Me parece estar disposto a ajudar o Corinthians. E aí isso sempre é muito delicado a gente falar, né? Porque de boas intenções, todos eles estavam até agora, aparentemente. E depois a gente acabava vendo o que acontecia. Então, é mais um que está ali, está no meio do furacão. Mas nesses 60 dias, eu honestamente aqui, vi um cara que pegou uma situação bem complicada, um ambiente político bem turbulento e me pareceu tentar acalmar os ânimos.